Por que Deus não perdoa os anjos caídos e Satanás? Explicar a rebelião de Satanás envolve lidar com 3 questões complexas. Vamos simplificar e discutir como elas se relacionam. Questão 1. Se Satanás foi criado inteiramente bom por Deus, como ele cometeu um ato pecaminoso? Imagine que você construa um robô perfeitamente funcional, projetado para fazer coisas boas. Um dia, o robô faz algo terrível e você se pergunta como isso poderia acontecer se ele foi feito perfeitamente. Este é o dilema com Satanás. Como um anjo criado perfeitamente escolhe fazer o mal? Muitas vezes é sugerido que, embora Satanás tenha sido criado bom, ele tinha livre-arbítrio. Este livre-arbítrio permitiu que ele tomasse decisões independentes, incluindo a escolha de se rebelar. Não é uma falha na criação de Deus, mas parte da liberdade dada a todos os seres inteligentes. A origem dos anjos caídos. Antes de sua rebelião e queda, Satanás, conhecido como Lúcifer, tinha uma natureza significativamente diferente em comparação com sua representação posterior como o adversário e inimigo de Deus e da humanidade. Antes de sua queda, Lúcifer era considerado um anjo poderoso e belo. Deus o criou como um ser de luz e beleza. O próprio nome Lúcifer significa portador de luz ou estrela da manhã, indicando sua natureza original luminosa e alegre. Lúcifer ocupava uma posição elevada no céu, sendo um dos querubins, um anjo geralmente associado ao serviço direto a Deus. Seu papel era significativo e respeitado entre os seres celestiais. Embora a Bíblia não forneça muitos detalhes sobre a natureza de Lúcifer antes da queda, há passagens frequentemente interpretadas como referências a ele. Por exemplo, Ezequiel 28, 12 e 15 descreve uma figura frequentemente associada a Lúcifer. Você era o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Você estava no Éden, o jardim de Deus. Toda pedra preciosa era o seu revestimento. Você era o querubim ungido que cobre. Estabeleci você. Você estava na montanha santa de Deus. Você andava no meio das pedras de fogo. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Essas escrituras fornecem insights sobre a natureza da rebelião de Lúcifer e suas consequências, ajudando-nos a entender a questão do pecado imperdoável do anjo caído. Elas destacam a beleza e a sabedoria de Lúcifer, que estava adornado com pedras preciosas e tinha um lugar especial na criação de Deus, indicando seu alto status e o respeito que possuía. Lúcifer era a epítome da perfeição, cheio de sabedoria e beleza. Essa descrição implica que, antes de se voltar contra Deus, Lúcifer era uma criação perfeita, sem falhas. Como o querubim ungido, Lúcifer tinha uma posição privilegiada e única na presença de Deus. Esse papel significa alta confiança e honra no reino celestial. Apesar de sua perfeição inicial, o pecado e o mal foram encontrados em Lúcifer. Isso sugere que a raiz de sua queda estava dentro dele, tradicionalmente interpretada como orgulho e o desejo de ser igual ou superior a Deus. A queda de Lúcifer enfatiza o conceito de livre-arbítrio na Bíblia. Apesar de ter sido criado perfeito e colocado em uma posição de honra, ele escolheu se rebelar contra Deus. Essa escolha reflete o exercício do livre-arbítrio, que é fundamental para a natureza de todos os seres inteligentes criados por Deus, incluindo os anjos. Ao contrário dos humanos, acredita-se que os anjos entendem completamente suas ações e suas consequências. Quando Lúcifer e seus seguidores se rebelaram, o fizeram com plena consciência. Essa decisão irrevogável, tomada com pleno conhecimento, é uma das principais razões pelas quais seus pecados não podem ser perdoados. O pecado de Lúcifer e dos anjos caídos não resulta de ignorância ou fraqueza, mas de uma rebelião deliberada e consciente contra Deus.
é visto como uma partida definitiva do Criador. Ao contrário do pecado humano, que muitas vezes surge da ignorância ou fraqueza e pode ser perdoado, o pecado dos anjos caídos é imperdoável no contexto da justiça divina. Reflete o julgamento justo de Deus. Seu pecado é uma rebelião direta e consciente contra a soberania e a santidade de Deus. A misericórdia de Deus se estende àqueles que erram por ignorância e buscam o arrependimento, uma condição não aplicável a Lúcifer e aos anjos caídos. A narrativa da redenção está centrada em Jesus Cristo e explicitamente dirigida à humanidade. Os humanos, ao contrário dos anjos, pecam sem conhecimento completo e têm a capacidade de se arrepender e serem perdoados. Para um arrependimento genuíno e mudança, essa distinção é crucial para entender por que a redenção é oferecida aos seres humanos, mas não aos anjos caídos. A principal causa da queda de Lúcifer foi o orgulho. Isaías 14, 12, 15 é outro trecho frequentemente associado à rebelião de Lúcifer. Como você caiu dos céus, ó Lúcifer, filho da alvorada, como foi lançado à terra, você que derrubava as nações. Você dizia em seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo. A ambição de Lúcifer de ser como ou acima de Deus levou à sua queda. Seu desejo de se equiparar a Deus ou ser adorado como Deus foi sua própria ruína. Esse orgulho e rebelião o transformaram de um querubim amado em Satanás, o adversário e acusador. Após sua rebelião, Lúcifer foi expulso do céu, tornando-se Satanás, o líder dos anjos caídos. Essa queda marcou uma transformação completa de um ser de luz e beleza para um associado à escuridão e ao mal. Para entender por que Deus não perdoa os anjos caídos e Satanás, é essencial saber se os anjos podem se arrepender. Portanto, examinaremos a natureza dos anjos, a natureza do pecado e do arrependimento e como esses diferem das experiências humanas. Natureza dos anjos. Anjos e seres humanos são criações distintas de Deus. Eles são seres espirituais criados por Deus, cada um com funções e características únicas. Os anjos estão na presença de Deus e o servem diretamente. Os seres humanos, por outro lado, têm uma relação mais complexa com Deus, envolvendo fé, pecado, redenção e o potencial para um relacionamento pessoal e íntimo com Ele por meio de Jesus. Louvem-no todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais, louvem-no sol e lua, louvem-no todas as estrelas cintilantes, louvem-no os mais altos céus e as águas acima dos céus. Que eles louvem o nome do Senhor, pois ordenou e eles foram criados. Salmo 148, 2, 5. Isso nos diz que os anjos, assim como tudo o mais na criação, foram feitos por comando de Deus. Ao contrário dos seres humanos, que são físicos e espirituais, os anjos são seres puramente espirituais. A Bíblia os chama de espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que herdarão a salvação. Hebreus 1,14. Essa natureza espiritual permite que eles existam na presença de Deus e cumpram seus papéis como mensageiros e servos. Os anjos são seres espirituais e não possuem corpos físicos como os humanos, mas podem aparecer em forma humana. Gênesis 19, 1, 5. Eles são frequentemente descritos como únicos, misteriosos e inspiradores. Os anjos desempenham diversos papéis, incluindo mensageiros de Deus. Lucas 1, 26, 38, protetores, Salmo 91, 11, e adoradores de Deus, Apocalipse 5, 11, 12. Os anjos têm hierarquias, como sugerido em Judas 1, 9, que se refere a Miguel como o arcanjo. Outros tipos de anjos incluem os serafins, conhecidos por sua adoração a Deus, Isaías 6, e os querubins, que guardavam a entrada do jardim do Éden, Gênesis 3, 24.
Quando os anjos tomaram sua decisão seguir ou rebelar-se contra Deus, eles o fizeram com pleno conhecimento e compreensão. Em contraste, os humanos frequentemente tomam decisões morais, com conhecimento limitado, e são propensos a erros e pecados. Eles possuem livre-arbítrio, como evidenciado pela posterior rebelião de Lúcifer, agora Satanás, e outros anjos. Esta rebelião é interpretada como a queda de Satanás. Os anjos possuem maior conhecimento e sabedoria do que os humanos, mas não são oniscientes como Deus. 1 Pedro 1, 11 e 12 sugere que os anjos têm curiosidade sobre a salvação humana, indicando que há coisas que eles não sabem. Foi revelado a eles que estavam prestando serviço a vocês quando anunciaram as coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que pregaram o Evangelho a vocês pelo Espírito Santo enviado dos céus. Até os anjos anseiam por contemplar essas coisas. 1 Pedro 1, 12. Os anjos interagem com os humanos como mensageiros ou agentes de Deus. Eles fornecem orientação, entregam mensagens, oferecem proteção e, às vezes, intervêm nos assuntos humanos conforme dirigido por Deus. Um exemplo está em Atos 12, 6 e 11, quando um anjo ajuda Pedro a escapar da prisão. Os anjos exibem emoções. Há alegria na presença dos anjos de Deus sobre um pecador que se arrepende, Lucas 15, 10. Indicando que os anjos se alegram com o cumprimento da vontade de Deus. Os anjos, sendo seres espirituais, são imortais e não experimentam a morte da mesma forma que os humanos. No entanto, sua existência não é independente, pois são criaturas que devem sua existência a Deus. Apesar de seu poder e conhecimento, os anjos não são onipotentes ou oniscientes. Eles servem sob a autoridade de Deus e agem de acordo com sua vontade. Não devem ser adorados, como Revelação 22, 8, 9. Deixa claro quando um anjo diz a João para adorar a Deus e não a ele. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, caí para adorar aos pés do anjo que me mostrou estas coisas. Ele, porém, me disse: olha, não faças isso. Sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. O papel dos anjos na salvação humana é significativo. Eles são vistos anunciando o nascimento de Jesus, protegendo e guiando figuras-chave. A incapacidade de Satanás se arrepender é devido ao fato de que sua escolha foi feita deliberadamente e com total conhecimento e compreensão. Ao contrário dos humanos, que muitas vezes pecam por ignorância ou mal-entendido e podem se arrepender, o pecado de Satanás, cometido com livre-arbítrio e pleno conhecimento, é considerado final e irreversível. Fallen angels não podem se arrepender devido à sua escolha consciente e completa compreensão de suas ações e consequências. A finalidade da decisão dos anjos, feita com plena consciência, requer uma resposta diferente daquela dada ao pecado humano. Para os anjos caídos, o julgamento é final, como visto em passagens como Mateus 25, 41, onde Jesus fala do fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Este julgamento final sublinha a natureza irrevogável de sua rebelião. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartem-se de mim, vocês que são malditos, vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. A redenção oferecida por meio de Jesus Cristo, conforme descrito no Novo Testamento, é especificamente para humanos. Passagens como João 3,16 enfatizam o amor de Deus pelo mundo e a oferta de vida eterna por meio da crença em Jesus. Não há indicação bíblica de um plano de redenção semelhante para os anjos caídos. A história da redenção humana é única, pois envolve Deus se tornando humano na pessoa de Jesus para salvar a humanidade. O arrependimento é frequentemente visto como um pré-requisito para o perdão, especialmente em contextos religiosos. Envolve reconhecer os próprios erros, sentir remorso genuíno e comprometer-se a mudar.
Este conceito está profundamente enraizado na compreensão do perdão, como visto em arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Atos 3:19. O orgulho pode ser uma barreira significativa para buscar e receber perdão, pois envolve um senso inflado de si mesmo e relutância em admitir erros. O orgulho é visto como um dos vícios mais sérios, pois impede as pessoas de reconhecerem suas falhas e buscarem reconciliação. A razão pela qual os anjos caídos não podem ser perdoados remonta ao seu pleno conhecimento e escolha deliberada de se rebelar contra Deus. Seu pecado não é um simples erro, mas desobediência intencional. Em outras palavras, o perdão está intimamente ligado ao arrependimento, afastando-se do pecado e voltando-se para Deus. No entanto, para seres como os anjos caídos, que tomaram sua decisão com pleno conhecimento, o arrependimento não é possível. Eles não podem alegar ignorância ou mal-entendido, e seu orgulho os impede de buscar perdão. Sem segunda chance para Satanás. Por que Deus não deu a Satanás uma segunda chance, considerando as consequências eternas de sua escolha? Na vida, muitas vezes temos segundas chances para corrigir nossos erros. No entanto, Satanás não teve essa oportunidade. Se sua escolha foi tão significativa, por que não dar outra chance? Este dilema questiona a justiça de uma decisão permanente baseada em uma escolha única. A chave aqui está na natureza da escolha de Satanás. Sua rebelião não foi apenas um simples erro, mas uma rejeição profunda e informada de Deus. É como um amigo de confiança que o trai consciente e voluntariamente, alterando fundamentalmente a relação. A relação, neste caso, de uma escolha tão grave e deliberada, especialmente por um ser com pleno entendimento, não justifica uma segunda chance. A justiça divina de Deus é um atributo fundamental de Deus. Refere-se ao julgamento justo e correto de Deus. É o princípio de que Deus é justo e, portanto, equitativo em seus tratos com o mundo. A justiça divina garante que o bem seja recompensado e o mal seja punido. O destino dos anjos caídos pode ser explicado ao focar em seu fim último. Segundo a Bíblia, após sua rebelião, esses anjos foram expulsos do céu. Eles geralmente são retratados em um estado de separação de Deus, existindo em oposição à sua vontade. Seu papel atual é tipicamente retratado como tentadores e enganadores dos seres humanos, tentando afastá-los de Deus. O livro do Apocalipse, que lida com a profecia do fim dos tempos, fornece os detalhes. Apocalipse 20:10 diz: "E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre." Isso retrata o julgamento final, onde Satanás e seus seguidores enfrentam punição eterna. O destino dos anjos caídos sublinha a justiça de Deus. Reflete a crença de que há consequências para as ações, especialmente para aqueles seres que consciente e voluntariamente se opõem a Deus. O fogo eterno mencionado na Bíblia é frequentemente interpretado como um estado de separação eterna de Deus e de sua bondade. É um destino reservado para Satanás, seus anjos e aqueles que rejeitam a oferta de salvação de Deus. O fim dos anjos caídos serve como um aviso para todos nós. É um lembrete das consequências de nos afastarmos de Deus e da realidade do julgamento divino. A rebelião dos anjos caídos é considerada grave porque foi um desafio direto à soberania de Deus, vindo de seres que compreendiam plenamente suas ações. Essa severidade é uma das principais razões pelas quais suas ações estão além do perdão, no contexto da justiça divina. Ao responsabilizar os anjos caídos por sua rebelião, Deus afirma sua autoridade e a santidade de sua ordem divina. Por que Deus os permitiu se rebelar?
O conceito de livre-arbítrio é central para responder a esta pergunta. Isso implica que Deus criou seres, tanto anjos quanto humanos, com a capacidade de fazerem suas próprias escolhas. Assim como os humanos têm a liberdade de escolher entre o bem e o mal, os anjos também foram concedidos essa liberdade. A rebelião de alguns anjos, liderados por Lúcifer, posteriormente conhecido como Satanás, foi o resultado do exercício do livre-arbítrio. Isso é importante porque amor, obediência e adoração sem a liberdade de escolha são vazios. O entendimento de Deus inclui seus atributos de onisciência, onipotência e onibenevolência. Alguns podem questionar por que um Deus onisciente criaria seres que ele sabia que se rebelariam. No entanto, no contexto do amor e da liberdade, isso se torna mais claro. A criação de anjos com livre-arbítrio foi uma expressão da natureza amorosa de Deus, concedendo-lhes a dignidade da escolha. A permissão da rebelião se encaixa em um plano divino maior, que demonstra, em última análise, sua glória, justiça e graça. Romanos 9, 22 e 23 fala da paciência de Deus e da demonstração de sua glória por meio de objetos de misericórdia e ira. E se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com grande paciência os vasos da sua ira preparados para a destruição e para que desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. A permissão da rebelião dos anjos também fala ao conceito de justiça divina. Deus é justo e correto, e sua resposta à rebelião dos anjos foi justa. Os anjos caídos enfrentam consequências por suas ações, como mencionado em 2 Pedro 2:4. Porque se Deus não perdoou a anjos quando pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. A ascensão a uma batalha espiritual, como mencionado em Efésios 6:12, fornece contexto para as lutas morais e espirituais humanas. A capacidade de escolher é fundamental para a natureza do amor e da adoração. O desejo de Deus é que sua criação escolha amá-lo e servi-lo. A rebelião dos anjos, embora trágica, enfatiza o valor e a seriedade da liberdade de escolha no âmbito espiritual. Deus permitiu que os anjos se rebelassem porque criou todos os seres com livre-arbítrio, um componente necessário para o verdadeiro amor e obediência. A rebelião dos anjos, como a de Lúcifer, é uma consequência dessa liberdade e serve como um testemunho da natureza do orgulho, da importância da escolha e da realidade da justiça divina. Esses eventos destacaram aspectos-chave da natureza e do plano de Deus, incluindo sua soberania, justiça e a profundidade de seu amor, que respeita a liberdade de sua criação. Conclusão. A rebelião de Satanás e as questões que ela levanta sobre o livre-arbítrio, o pecado e o perdão são profundas. A decisão de Satanás de se rebelar foi uma escolha plenamente informada e deliberada contra Deus, tornando-a imperdoável. Isso contrasta com o pecado humano, onde a ignorância, a fraqueza e o potencial de crescimento e mudança permitem o arrependimento e o perdão. A falta de uma segunda chance para Satanás enfatiza a gravidade e a finalidade de sua rebelião. Embora esses enigmas possam permanecer parcialmente sem solução, eles apontam para as complexidades do livre-arbítrio, da justiça divina e da natureza do pecado e da oração. Pai Celestial, Criador de tudo o que é visível e invisível, nos aproximamos de Ti hoje com corações humildes, buscando sabedoria e entendimento nos mistérios do Teu plano divino. Reconhecemos Tua infinita sabedoria e Teu amor ilimitado, que brilha sobre nós todos os dias. Enquanto ponderamos a profundidade do Teu perdão, nossas mentes se voltam para a difícil questão de por que os anjos caídos, incluindo Satanás, parecem excluídos da Tua graça. Senhor, reconhecemos que nossa compreensão é limitada
e que há aspectos da tua vontade divina que permanecem além da nossa compreensão. No entanto, na nossa busca por entendimento, buscamos a tua orientação. Ajuda-nos a entender, embora modestamente, a natureza da tua justiça e misericórdia e como elas coexistem harmoniosamente no teu reino divino. Agradecemos, ó Senhor, pela misericórdia que nos estendes, apesar de nossas falhas e nossa tendência a nos desviarmos do teu caminho. Tu nos ofereces redenção e a chance de voltar ao teu rebanho. Este presente de perdão é um testemunho do teu amor infinito. Somos humildes e gratos pela oportunidade de nos arrependermos e sermos renovados no teu amor. No entanto, o destino dos anjos caídos, aqueles que se rebelaram contra a tua glória, permanece um aspecto complexo da nossa fé. Reconhecemos que esses seres, uma vez puros e próximos de ti, escolheram um caminho longe da tua luz. Suas ações, nascidas do livre-arbítrio, os levaram para fora da tua graça. Nisso, vemos um reflexo da importância do livre-arbítrio, um presente que deste a toda a tua criação e da responsabilidade que ele carrega. Senhor, ensina-nos através disso o valor das nossas escolhas e as consequências que elas trazem. Que possamos aprender com a queda desses anjos a importância da humildade, da obediência e de um coração que busca constantemente a tua face. Que a sua história nos lembre de permanecer vigilantes na nossa fé e firmes na nossa devoção a ti. Também rogamos, Pai Celestial, pela graça de aceitar os mistérios do teu reino. Ao buscar entendimento e reconhecer que algumas coisas só te são conhecidas, possamos encontrar paz e confiança na tua sabedoria suprema e na tua justiça. Na história dos anjos caídos, vemos a manifestação da tua justiça, um aspecto crucial e perfeito da tua natureza. Isso nos lembra que o teu amor não é permissivo, mas está ligado à retidão e à verdade. Ajuda-nos, Senhor, a abraçar a tua justiça, assim como abraçamos a tua misericórdia, entendendo que ambas são expressões do teu amor inalterável. Além disso, rogamos pela força para resistir às tentações e enganos que levaram esses anjos ao erro. Protege-nos, ó Senhor, das armadilhas do maligno e guia-nos na tua luz. Concede-nos a armadura da fé, o escudo da verdade e a espada da tua palavra, para que possamos permanecer firmes contra todos os desafios espirituais. Ao refletirmos sobre o destino dos anjos caídos, que isso desperte em nós um amor mais profundo por ti, uma apreciação mais profunda da tua graça e um compromisso mais forte de viver na tua retidão. Que isso nos inspire a buscar-te de todo o coração, a viver vidas que te honrem e a estender o teu amor e perdão aos outros. Finalmente, Senhor, rogamos por todos aqueles que lutam com dúvidas e questões sobre a fé. Que o teu Espírito Santo lhes conceda conforto e orientação, voltando os seus corações para a luz da tua verdade. Ajuda-nos a crescer no nosso entendimento dos teus caminhos e no nosso amor por ti e pelos outros. Em todas as coisas, submetemo-nos à tua vontade, confiando na tua bondade e no teu plano perfeito para toda a criação. Oferecemos esta oração em nome de Jesus Cristo. Amém.